a vítima versus o agressor. Esses são os legítimos. Porque esses são quem a lei autoriza que estejam lá. Então, está postulando aquele que pode postular aquele direito especificamente. Isso é legitimidade. Outra coisa é, mas espera aí, quem está lá pode exercer esse direito por si só? Ele é capaz ou não? Aí eu já entro em outro campo que não tem nada a ver com direito material. Não tem nada a ver com a ação. Eu já estou discutindo outra coisa. Eu já estou discutindo o seguinte, no plano da capacidade. Então, mas a vítima é uma pessoa capaz ou não? Ela tem menos de 18 anos ou tem 18 anos? Veja que eu não estou mais discutindo se ela é vítima, se ela não é vítima. Eu estou discutindo se ela tem 18 anos ou não. Isso está no plano da capacidade. Não está no plano da legitimidade. São duas coisas completamente diferentes. Essa parte tem a ver com aquela questão da capacidade relativamente, absolutamente capaz, que a gente aprende lá no Código Civil, no Direito Civil? Então, a capacidade já está relacionada justamente com o direito civil. Não tem nada a ver mais com a legitimidade. É exatamente isso que a gente não pode confundir. Professor. Pode falar. Rapidinho, você está falando sobre a ação. Eu estou confundindo, você está falando de legitimidade. E os elementos da ação não tem nada a ver com legitimidade. Não. Quais são os elementos da ação? Quais são os elementos da ação? Pedir, causa de pedir, fato e direito de pedido. É isso? Não lembro. Não. Partes, causa de pedir e pedido. 3 elementos. Partes, causa de pedir e pedido. Foi muito bom você ter falado isso também. Eu não ia falar isso, não. Foi bom você ter falado. Não vamos confundir os elementos com as condições. Os elementos são elementos identificadores da ação. Quem é o autor? Quem é o réu? Quais são os fundamentos? Qual é o pedido? Esses são elementos da ação. E outra coisa é, aquele que está em juízo é legitimado para estar ou não? Então eu vou dar um exemplo para vocês verificarem bem. Pode falar. Eu quero perguntar, você falou que não tem a ver com a legitimidade dos elementos. Dos elementos. Mas se a pessoa não tem legitimidade em relação à ação, essa ação não é legítima. Não é legítima. Era exatamente o exemplo que eu ia dar. Vamos lá. Eu já vou... Gabriele, você já fala já. Vamos lá. Eu não trabalho... Eu não trabalho na SEDAI. E eu movo uma reclamação trabalhista em face da SEDAI. E tem lá uma ação. Ubirajara versus SEDAI. Quais são os elementos da ação? Ubirajara como autor, SEDAI como réu. Isso é uma coisa. Os elementos da ação são esses. Outra coisa é, mas o Ubirajara nunca trabalhou na SEDAI e ele é legítimo para propor alguma coisa? Não. Eu não sou legítimo, mas eu movi. Então a ação existe. A ação existe ou não existe? Existe. Então uma coisa é, quem é o autor? Ele está lá. A outra coisa é, mas ele é legítimo? Não. Pois é, coisas erradas acontecem. Só para... Então seria, no caso, a questão de que vai existir ação e vai prosseguir. Exatamente. Se ela vai prosseguir legitimamente ou não. É isso aí. É isso aí. Isso aí. Gabriele. No caso,
sem Peraí, que a Gabriele estava querendo falar. Só um minuto, para respeitar a fila aqui. Fale, Gabriela. Gabriele. Professor, por que eu perguntei isso? Porque você estava falando sobre legitimidade e eu peguei a prova. Aí, na prova eu botei assim, os elementos da ação são partes, interesse de agir e pedido. Errou. Tá errado? Tá errado. Causa de pedir. Isso, foi o que eu falei. Partes, causa de pedir e pedido. Que seria o fundamento dos fatos, de fato. E de direito. Causa de pedir são os fundamentos de fato e de direito. Ah, tá. Essa é a causa. E o pedido. E o objeto da ação, que é o pedido, exatamente. Ah, tá. Por isso. Obrigada. Nada. No meio da revisão, ela quer pleitear ponto. Olha isso. Não foi isso. É para eu aprender. Não, foi só uma piada. Eu não posso perder a piada. Pode perguntar à vontade, gente. E o que o juiz entende sobre o ato não tem legitimidade? O juiz, é uma coisa que vocês vão ver semestre que vem. O juiz extingue o processo sem resolução de mérito. É o que está no 485 do CPC. É exatamente essa palavra que eu ia falar. Tá certo. Alguém mais queria falar aí? Fala, por favor. Fala. Os elementos, então, se não tiver algum dos elementos, o processo não procede. Ou as condições ele não procede. Em que momento ele é extinto sem resolução de mérito? Em que momento ele nem é aberto? Essa é a minha dúvida. Certo. Quando falta elemento, quando falta condição, o que acontece com cada um, basicamente? Essa pergunta você vai demorar uns 3 anos ainda para ver, tá? Isso... Mas deixa eu te falar, uma coisa importante que você falou. É porque você está perguntando do caminho todo. Isso é bem complexo. Vocês, semestre que vem, vão ver procedimento comum. Aí você vai ver exatamente esses momentos, tá? Espera aí, só um minuto. Fala um de cada. Deixa eu só acabar de responder a ela. É o seguinte. Você falou em que momento abre. Olha só. Instaurar, que você chamou de abrir o processo. Instaurar, o advogado instaura o que ele quiser. Se eu quiser mover uma ação em face de um ministro do Supremo, chamando ele de cabeça de ovo, e propor a ação, e botar a foto de um ovo estragado lá, xingando, eu vou conseguir fazer isso. Depois eu vou ser preso, claro. Eu vou conseguir fazer isso. Instaurar um processo, a gente instaura qualquer coisa. E aí, em momentos próprios, um ou outro, ele vai ser extinto. Tá? Só para deixar claro isso para todos. Ou na falta de condições, ou na falta de elementos, em algum momento do processo ele é extinto. Ele é extinto, exatamente. O juiz até dá a oportunidade para emendar. E se não houver a correção, ele vai ser extinto. E tem alguns casos em que o processo não pode ser corrigido, né? Quando algum tipo de vício. Eu não sei se ele tem a ver com a competência absoluta. É o vício insanável. Existem vícios que são sanáveis, outros que são insanáveis, mas aí vocês vão ver isso oportunamente, tá? Essa pergunta eu fiz por conta dos textos que a gente leu, que eles falavam justamente isso, quando eles falavam dessa transferência, esse ping-pong aí da legitimidade do interesse de agir, eles também falam sobre o momento da extinção do mérito, da extinção do processo sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito. Eu fiquei me questionando, mas o que na verdade causa essa extinção do processo sem resolução de mérito? Seriam os elementos, as condições, ou os dois, cada um no momento? Foi esse o meu questionamento inicial. Pois é, pode ser um, pode ser outro, podem ser vícios processuais, né, como, por exemplo, falta de procuração do advogado. Isso não tem a ver nem com legitimidade, nem com interesse de agir, mas é um pressuposto processual que faltou e que pode gerar extinção também, entendeu? Perfeito, obrigada. Não. Mais alguém? Bem, e o que é o interesse de agir? O interesse de agir
ele exige, né, ele estará presente quando o demandante demonstrar hipoteticamente uma vantagem jurídica em propor a ação. Aquele que hipoteticamente mostra uma vantagem jurídica, ele já tem interesse de agir. Então, se eu digo assim, hoje, às 4 horas da tarde, o Rodrigo Souza pisou no meu pé de propósito, isso gerou uma indenização. Ou seja, isso tudo é um absurdo. Primeiro, porque a gente não se encontrou. Segundo, porque um pisão no pé não daria ensejo a dano moral, a princípio. No entanto, essa ação prosseguiria? Eu tenho interesse de agir? Tenho. Em tese, vai que meu pé estava todo arrebentado, esmagado, e ele pisou de propósito e gerou uma dor insuportável. Então, em tese, eu poderia ganhar uma ação de indenização dele, se tudo que eu estou falando fosse verdade, tal. Então, eu tenho interesse de agir. Se eu vou ganhar ou não é outra coisa.
Agora, quando, por exemplo, eu não teria interesse de agir, né? Um casal que não é casado e tem união estável, e eles movem uma ação em conjunto de divórcio. Eles não têm interesse de agir, de divorciar, porque eles não são casados. Então, se o casal diz, nós temos união estável e queremos nos divorciar, nem em tese eles conseguiriam. Então, eles não têm interesse de agir para isso. Ele não tem a vantagem jurídica que ele entendeu que teria. Olha, aí você vai dizer, isso nunca aconteceria. Acontece de tudo, gente. Acontece de tudo. Em 25 anos, desde que eu comecei a estagiar em 97, às 26 já, só eu já vi de tudo. Mas se você pegar alguém aí que está na estrada há mais tempo, eu já vi alguém até dando procuração para si mesmo. Não sei se eu já falei isso em sala de aula. Assim, outorgante, João. Outorgado, o João. Deu procuração para ele próprio. Inacreditável. Né? Não, o que aconteceu? Ele é advogado. E aí ele falou, eu vou advogar para mim mesmo. Ele deu procuração para ele próprio. Agora eu te pergunto. Não, obviamente que não. Basta ele dizer no processo. Aliás, nem precisa falar. Se eu movo uma ação advogando para mim mesmo, eu boto meu nome no final e assino. Eu não preciso me nomear como outorgante. A função da procuração é mostrar para o mundo que a outra pessoa está representando você. Se você está representando a si mesmo, ninguém vai duvidar que você é você, concorda? Mas o advogado fez. É que eu não dava aula, eu era estagiário quando vi isso, né? E a gente não andava com celular na mão, porque nem existia na época. Aliás, até existia celular de 96, 97, mas eu não tinha um. Aliás, eu sou bem retrógrado nisso, que eu só fui ter celular em 2000. Só fui ter WhatsApp em 2016, só fui ter Facebook lá para 2017, 2018. Sou meio retardado com isso. Meu efeito é retardado para essas tecnologias aí. Pois bem. Eu sou vintage, exatamente. Pois bem. Então, gente, interesse de agir é demonstrar uma vantagem jurídica em tese. Se no mérito eu não vou ter razão, é uma outra coisa. E é importante o que você está vendo ali, ó, no artigo 19 do CPC. Alguém quer falar? Tá bom, Carlos. Valeu, Carlos. Então, ali no artigo 19, é importante, de 19 e 20, você perceber que eu posso mover uma ação, inclusive, meramente declaratória. Então, por exemplo, eu estou sendo importunado por um vizinho que está dizendo que o meu imóvel não é meu. Eu posso mover uma ação em face dele para o judiciário reconhecer que eu sou o proprietário. Eu desativei o som aqui, mas quem quiser falar pode mexer aí. Então, eu posso mover uma ação em face do meu vizinho com o objetivo exclusivo de que o juiz reconheça que eu sou proprietário do imóvel. E por que eu tenho esse interesse? Eu tenho esse interesse porque eu vou comprovar que o vizinho está me perturbando, dizendo que eu não sou o proprietário. Então, é isso que o 19 está dizendo. Eu tenho que demonstrar o interesse de agir, o porquê que eu estou pleiteando esse reconhecimento. Tá?
Pois bem, seguindo ali. Bem, seguindo, nós fomos para a competência. E aí, como eu expliquei para vocês, né, competência é uma organização da jurisdição. Competência é uma organização da jurisdição. Significa que, segundo determinados critérios, que são os 5 critérios que estão ali no slide, quem estiver assistindo depois a gravação, o slide vai estar sempre aqui atrás de mim, aí você, com o slide na mão, vai conseguir identificar e acompanhar, né? Porque tem o título ali, ó, dá para ver qual é o título e tal no espelho aqui. Então dá para ver qual é o slide a que me refiro. Tá? Então a gente tem 5 critérios por meio dos quais se organiza a competência. Então, o que o legislador faz é... aquela história que eu falei do casal que foi prejudicado num hotel no México. O casal quer mover uma ação de indenização em face de um hotel que fica no México, porque as coisas foram retiradas do cofre, do quarto e tal, e o casal quer mover uma ação de indenização em face desse hotel, só que o hotel fica no México e todos os fatos aconteceram no México. E aí a gente viu que, seguindo esses critérios, ou boa parte deles, você chega ao juízo que seria competente aqui no Brasil. E eu já volto a esse exemplo. Mas o fato é, seguindo os critérios, nós vamos chegar à conclusão que esse casal que mora na Barra, dependendo do valor que pretende pleitear, poderia mover uma ação no juizado especial ou na vara cível do Foro Regional da Barra da Tijuca. E aí a gente segue os critérios para chegar a essa resposta no exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês. Então, os critérios são... Depois eu volto no exemplo e explico como cheguei na Barra. Critério do foro. Ou seja, eu posso até entender que a ação seja no Brasil, que a ação seja na Justiça Federal, mas eu preciso saber, por exemplo, qual é a seção judiciária. É no Rio? É São Paulo? É Bahia? Essa ação vai ser julgada em qual foro? Em qual limite territorial? Então, a gente tem esse critério que está ali nos artigos 46 e seguintes do CPC. Sim, mas eu posso chegar à conclusão que a ação vai ser movida no foro da Barra, como eu acabei de falar. Mas ainda assim, essa ação pode ir para o juizado ou para a vara cível. Qual é o critério segundo o qual vai para um ou para outro? Pelo valor. Por isso que valor da causa é mais um critério da competência. Sim, mas isso não basta. Eu tenho um outro critério, porque, por exemplo, uma ação pode ser proposta na vara civil, na vara criminal, na vara de família, na vara de órfãos e sucessões. Então, eu tenho um outro critério, que é o critério matéria, que vai definir se esse processo vai para um órgão X ou um órgão Y. E só o território não resolve, porque pelo território eu cheguei na Ilha do Governador, mas na ilha tem 10, 15 varas diferentes. E o que vai definir se vai para uma ou para outra é a matéria.
Ah, então ótimo, já temos 3 critérios. Já resolveu? Não, não resolveu. Professor, Pois não, pode falar. eu não entendi mais ou menos o que seria a matéria. A matéria seria A matéria é a natureza da lide, exatamente. Mas você falou bem, assunto. A natureza da lide. Matéria é a natureza da lide. Se é de natureza civil, empresarial, criminal, família, sucessões. Tá certo? E aí você diz, bom, então eu já sei todos os critérios. Se eu sei o território, sei se é vara civil ou juizado, sei a matéria, resolvi. Não, não resolveu. Por quê? Muitas vezes, nenhum desses 3 critérios é considerado. Porque existe um outro que se sobrepõe a ele, que é o critério funcional. Então, por exemplo, um recurso contra uma decisão da Barra. Esse recurso vai ser julgado pelo tribunal, que fica no centro. Não importa se essa decisão veio da Barra, veio de eu ia falar Caxambu, mas Caxambu é Minas. Veio de Cabo Frio. Não interessa se a decisão é da Ilha, é da Barra, é de Cabo Frio, é de Maricá, é de Friburgo. Não interessa. Porque, pelo critério funcional, esse recurso vai ser julgado pelo tribunal no Rio. E esse critério é funcional. A ideia do critério funcional é o seguinte: qual órgão julgará melhor essa situação? Não importa local, não importa nada disso. Esse critério se sobrepõe. E quer saber de uma coisa? Olha que interessante. Essa PEC, essa emenda constitucional, esse projeto de emenda do Supremo, ele está definindo competência funcional. Então, aquele pitizinho dos ministros foi totalmente irrazoável. Porque quem define competência, inclusive a funcional, é o legislador. O legislador está dizendo assim: funcionará, olha a palavra, funcional, funcionará. Funcionará melhor que o colegiado julgue e não uma decisão monocrática. Professor, Pois não. isso aí é quando vai para a turma? Está dizendo assim, não é um que tem que julgar, é a turma ou a Câmara ou o colegiado todo. Tá? Só para você saber, mais uma vez, vocês não estão vendo isso agora, mas existe a Câmara ou turma, mas existe também o colegiado do tribunal todo. No Supremo são 11. No Supremo você tem 2 turmas e tem mais o colegiado. O colegiado é a junção das 2 turmas. Tá? Tá bom. Eu ainda tenho todas as dificuldades nessa parte funcional, professor. Eu também. É difícil. Não se preocupa, não. Você vai continuar tendo. Principalmente na relação com a relação, na diferença entre funcional e pessoal. Porque eu lembro que na aula você acaba fazendo um contraponto que é necessário, e aí eu fico meio perdida quando é um, quando é outro. Acho que o limiar é muito tênue aí, né, entre eles. Vou tentar explicar, mas saiba o seguinte: se desligue disso. O curso tem 5 anos para vocês irem amansando as coisas. Tem coisa que eu demorei uns 10 anos para aprender. Tem coisas que eu não aprendi até hoje. Então não entre em desespero. Às vezes a gente perde um pontinho ou outro na prova, porque não aprendeu ainda, mas acontece também. Né? Mas eu vou tentar explicar. De fato, o funcional é o mais subjetivo. É o mais subjetivo. Então,
o que eu tentei explicar lá, o que a doutrina diz é que competência funcional é um critério em que o legislador nos diz que determinada causa precisa ficar em um órgão, porque esse órgão exercerá melhor a jurisdição. E aí você vai dizer, sim, mas a pessoa é muito parecida. Sim, o critério pessoa é como se ele estivesse dentro do funcional, só que ele saiu para que exclusivamente eu tivesse um órgão que julga melhor por conta da pessoa. Então, o critério pessoa é como se fosse um subcritério do funcional. Então, vamos lá. Quando o legislador diz não pode julgar monocraticamente, só pode julgar pelo colegiado. Eu não estou falando de pessoa aqui. Eu estou dizendo assim, uma lei só pode ser considerada como inconstitucional pelo colegiado. Isso é funcional, eu não falei de pessoa. Agora, quando eu digo assim, Eduardo Paes, se tiver um mandado de segurança contra ele, pelo critério pessoa, ele vai ser julgado pelo tribunal. Porque o tribunal é que melhor exercerá essa função. Mas por que não é funcional? Porque o critério foi o cargo. Quando o critério for o cargo, você tira do funcional e chama ele de quê? Pessoa. Então, pessoal, é quando só tem a decisão e funcional é quando várias decisões. Não, você está usando o exemplo. Funcional é quando, por alguma razão, o legislador diz que algum órgão julgará melhor aquela matéria. Como, por exemplo, quando ele diz que quem deve julgar um recurso é o tribunal. Quando isso não levar em consideração a pessoa, esse critério é funcional. Quando o juiz disser que tal órgão julga o cargo tal, o critério virou pessoa, não é mais funcional. Então, uma coisa, rapidinho. No caso, por exemplo, um processo caiu lá na distribuição eletrônica para um determinado juiz. Ele se considera impedido, por algum motivo, de conduzir aquele processo. Ele vai ser redistribuído para outra pessoa. Essa transferência tem a ver com esse critério pessoal ou em relação ao, vamos dizer, entre aspas, o réu, ele pode ter só questão do foro privilegiado por conta de cargo? Não tem nada a ver. Esse teu exemplo não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver com a competência, que eu quero dizer. Esse teu exemplo é o seguinte. Um juiz, por alguma razão, não pode julgar aquele caso porque, por exemplo, ele é amigo do réu. Isso não tem nada a ver com critério pessoa. Ele não vai poder julgar e isso vai ser distribuído para outro juízo que precisa ter os mesmos critérios de competência do anterior. Por isso que isso não tem a ver com competência, entendeu? Entendi. Não confunda. Isso realmente tem a ver com o fato de que um juiz, às vezes, não pode julgar a pessoa tal, porque ele foi advogado daquela pessoa, por exemplo. Mas isso não tem nada a ver com esses critérios. Mas por que não tem nada a ver com esses critérios? Porque quando essa causa sair daquele juiz e for para outro, o outro vai ter que ter exatamente todos esses critérios. Então você não mudou critério nenhum. Nada foi mudado de competência, entendeu? Então não junte essas duas coisas, não. Bom, aí eu vou mostrar. Mais relacionado ao cargo, a questão do critério pessoal Isso. Tipo um foro privilegiado devido ao cargo da pessoa. Isso, exatamente. É isso aí. Competência pessoal, praticamente 100% está relacionado a foro privilegiado. Isso aí. Ok, pessoal? Todos acompanhando? Pois bem, aí vou dar um exemplo usando aqui quase todas essas situações aqui.
Então vamos lá, vamos voltar para o exemplo da Barra, do México. Esse casal pode mover a ação no Brasil? Sim. Porque você vai lá no artigo. Estou lendo aqui a dúvida. A competência tem natureza de pressuposto processual. E a imparcialidade do magistrado também. Exatamente. É isso aí, Verônica. Então, aquele casal, ele pode mover a ação porque o CPC, ali no capítulo do 21, permite que essa ação seja movida no Brasil. Mas ela é movida em qual foro? No foro do consumidor. É uma relação de consumo, então no foro do domicílio do autor. Olha, usei o critério foro. Mas eu vou mover essa ação no juizado ou na vara? Depende do valor. Até 40 salários no juizado, acima na vara. Só que essa competência é relativa, a gente viu, porque é pelo valor. Então, se eu quiser cobrar 10 mil na vara, eu posso, que a competência do juizado não é absoluta, do juizado estadual. Então, fui para o foro da Barra, por exemplo, no juizado especial. Mas em que matéria? Cível ou criminal? Cível, porque o tema é cível. Mas por que eu não fui para o tribunal? Porque não é uma competência funcional, não tem foro privilegiado. E não é pessoal e nem é funcional. Por exemplo, essa causa não tem que ser julgada por um colegiado, porque ainda não é um recurso. Então eu não fui para o tribunal, nem pelo critério funcional e nem pelo critério pessoa. Então eu usei... Por não. Desculpa. Mesmo o fato que você... Esse hipotético aí, se trata de um furto. Mas é uma indenização, entendi onde você quer chegar. É uma indenização pelo furto, entendeu? Se fosse o furto... Aí seria lá, não poderia ser aqui não. Seria contra uma pessoa. Não, mas aí o crime tem que ser julgado lá no México mesmo. Eu só estou falando da causa civil. Não, o civil pode ser aqui, mas o crime lá no México. Tá? Bem, capacidade, que é um pressuposto processual importante, e depois a gente conclui com o litisconsórcio. O que a gente viu em sala foi exatamente o que está escrito ali na tela. A capacidade se desdobra em 3. Capacidade de ser parte, capacidade processual, que também é chamada capacidade de estar em juízo, e a capacidade postulatória. Se divide nessas 3. Ou seja, quando eu vou a juízo, não basta, por exemplo, que eu seja uma pessoa que nasceu com vida. Eu ter nascido com vida, eu tenho capacidade de ser parte. Mas se eu tenho 1 ano, eu não tenho capacidade de exercer os atos por si próprio. Então eu preciso ser representado. E se eu tenho 1 ano, não tenho como ser advogado. Então eu preciso de um advogado para me representar. Então a capacidade se desmembra em 3. Alguém para prosseguir num processo precisa ser 3 vezes capaz. Capaz de ser parte, capaz de estar em juízo e capacidade postulatória.
E aí, quem não tem capacidade de ser parte precisa ser representado por quem tenha. Quem não tem capacidade postulatória, porque não é advogado, tem que ser representado por quem tenha tal capacidade. Professor, Sim. quem é relativamente incapaz, aquela galerinha ali entre os 16 e 18 anos... Não, eles 16 não- e 17. É, Porque 18 ele já é absolutamente já é capaz. maioridade. 16 e 17. Eles não precisam de representação, só os absolutamente capazes que são de representação. Eles seriam assistência, não tem uma Isso. coisa assim? Tem, é exatamente Aí, o que você falou. no caso dessa galera, 16 e 17, se eles entram num processo, também é representação judicial ou entra como assistência, representação processual ou assistência processual? Como é que é essa questão dessa galerinha que está nesse meio caminho aí? Ele vai ser representado por um assistente. Perfeito, entendi. Então, quem tem 15 anos é representado por um representante. Quem tem 16 anos, você pode até dizer que ele é assistido ou que ele é representado por um assistente. A representação processual fica por conta de um assistente, para quem tem 15 ou 16. Para quem tem 14 para baixo, 15 para baixo, a representação processual é por um representante. Professor, isso vale para todos os tipos de processo da área civil? Todos para a área não penal. Então é muito maior do que civil. Vale para trabalhista, vale para tudo. Sim. Ué, então quem seriam esses representantes? Então, vamos lá. Os representantes. Aí a gente entra no direito material, não vou avançar muito, tá? Mas o Código Civil estabelece que de 17 anos para baixo, a pessoa é assistida ou representada, dependendo da idade, como eu acabei de falar, por seus pais ou por alguém que, por lei, tenha ganho essa representação, como um tutor, um curador, entendeu? Ou seja, não pode ser representado por qualquer pessoa? Não pode ser representado. A capacidade processual, não. Capacidade processual não é de qualquer pessoa. Eu ia dar um exemplo de eu quero representar minha mãe e a vizinha está me representando, então não pode. Ela pode te representar num mandato que não tem nada a ver com o que a gente está tratando aqui. Aí é uma outra coisa, que é aquela hipótese em que você não pode praticar algo, por exemplo, que você vai estar fora do país, e aí você nomeia um representante para isso. Sai da nossa situação aqui. Mas também se chama procurador ou representante. Tá certo? Então, é que quem perguntou juntou duas coisas. Uma coisa é, processualmente, eu preciso ser representado ou assistido, porque eu sou incapaz. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu tenho as 3 capacidades, mas quero, por conveniência minha, nomear algum procurador, por exemplo, para ir à audiência. É possível. Tá? Só uma pergunta, salvo mesmo que tenha 16 anos, em condições de emancipação, não é? Ah, sim, não. Se ele foi emancipado, ele se tornou absolutamente capaz. Ou seja, alguém de 16 anos ou 17 que está emancipado, ele, para todos os fins, pode exercer os atos da vida civil. Ok? E essa procuração que você disse que uma pessoa pode eleger para algum fim, né, uma procuração, é só por estar absolutamente capazes. Não. Para quem é incapaz, ele vai ser representado, por exemplo, pela mãe. Então, E aí, não é livre escolha. Não, mas o que eu quero dizer é, a mãe pode dar uma procuração para alguém ir à audiência, por exemplo. Isso que eu quero dizer. Entendi. Aí, a mãe está dizendo assim, olha, eu não posso ir nessa audiência, ou fulana, minha irmã, vai lá representar
ao seu sobrinho na audiência, mas quem vai dar a procuração não é o sobrinho, porque ele é menor, e sim a mãe. Entendeu? Mas tem que ser parentesco? Não, eu só dei um exemplo para ser mais didático. Pode ser a vizinha. Tá? Mas aí a pessoa que é responsável, representante ou assistente, ele que vai permitir a procuração. Isso. Não o menor. Não o menor. Isso aí. Professor, e essa representação é diferente da representação do advogado? É diferente. Então, vamos continuar, exatamente. Uma coisa é... Eu nasci com vida ou eu, por lei, sou capaz. Primeira capacidade. É a primeira da linha ali no slide. Segunda. Mas eu tenho 3 anos. Eu sou uma criança. Eu sou um bebê. Eu sou um nascituro. Eu preciso estar representado ou assistido, conforme a idade. Aí eu preencho a segunda capacidade. Não, mas eu sou eu, o Birajara. Não, então você pode exercer os atos da vida civil por si só. Então, você preenche a segunda capacidade sem nomear ninguém. Se eu fosse menor, teria que nomear. Beleza, preenchi as duas capacidades. Terceira. Não, mas o sujeito não é advogado. Aí, ele vai precisar nomear um advogado para preencher a terceira capacidade. Você tem que ter essas 3 capacidades. Aí você pode perguntar, mas peraí, no juizado até 20 salários não precisa de advogado. Verdade. Então, quem tem 18 anos e quer mover uma ação no juizado, quem tem 18 anos e quer mover uma ação no juizado, cobrando até 20 salários, essa pessoa tem capacidade de ser parte, ela tem capacidade de estar no processo e ela tem capacidade postulatória. Essa pessoa de 18 anos tem as 3, porque a lei autoriza. Ela não precisa de advogado. Para todos os tipos de processo? No juizado, até 20 salários. Ô, professor, mas ela só pode fazer a representação dela mesma, não é? Sim, ela não pode atuar como... Bom, ela não é advogada. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Não, você entendeu. Ela só pode se representar. Ela só pode se representar. Eu entendi o que você está perguntando. Por exemplo, eu sou um estudioso do direito, eu estou no 3º período e vou representar o meu irmão que não é advogado lá no juizado. Não posso. Ele que tem que ir lá e mover a ação, e se ele não quiser advogado, o problema dele. Se ele quiser, tem que contratar um, não pode entrar alguém no lugar, não. Mas ele pode usar uma representação por advogado. Mas a gente viu e representar esse menino do 3º período, por exemplo. Porque não precisa de advogado. Ele pode representar como pessoa, não na qualidade de advogado, que eu estou querendo dizer. Até poderia, mas no juizado não pode, porque no juizado, excepcionalmente, não pode ter aquela representação a que você se referiu. Aí é uma coisa peculiar do juizado. Que eu estou querendo dizer. Enlouqueceu isso aí, hein? Pelo amor de Deus. No juizado, excepcionalmente, eu não posso nomear um preposto para me representar. A lei não autoriza. Na vara civil eu posso, no juizado não. Só a empresa vai lá nomear um preposto. Mas eu estou falando, eu, Birajara, entrei no juizado e não vou poder ir na audiência. Eu não posso botar ninguém no meu lugar, porque a lei 9.099 não permite. Tá? O direito, ele tem um emaranhado de hipóteses. Né? Por isso a faculdade demora e por isso é difícil. As pessoas pensam assim, muito fácil ser advogado, descubro no Google aqui como faz uma petição, movo a ação, não preciso estudar muito. Olha, para o básico você até consegue, mas para o básico. Assim como um médico decora. Quem chegar aqui dizendo que está com dor de cabeça, que está com não sei o quê, eu já dou o remédio tal. Muito fácil também.
Tô equiparando as coisas. Para ser esse médico medíocre que decorou 3 frases e vai conseguir falar, tudo bem, mesma coisa do advogado. Para ser o advogado medíocre que vai saber 1/1000 do que poderia, aí é mole. O difícil é ser alguém competente, que entenda essas múltiplas hipóteses. Então eu, Birajara, 20 anos advogado, entendo. Não, tem um monte de coisa que eu não entendo. E aí é por isso que você precisa se especializar, precisa atuar em determinada área, porque é tanta coisa que não tem como você atuar em tudo. Então você tem que criar o seu nichozinho ali e buscar ser o melhor daquele nicho. E aí é complexo mesmo. Tem que estudar, tem que ler todo dia, não sei o que, senão vai ser um mediano. Medíocre vem disso, de mediano. É o que cada um quer ser. Cada um tem a sua escolha. Mas eu só falei isso porque parece que é fácil. Muitas vezes, busca ali no Google, não sei o que e tal. Para ser mediano, não é difícil, não. Bem. E aí a última coisa de que vamos tratar é o litisconsórcio. O litisconsórcio. Podemos avançar? Sim. Vamos lá, então. Professor, rapidinho. Pode falar. É que eu cheguei depois. Você falou sobre os honorários de sucumbência? Não. Não vai cair na prova? Vai cair. Vai cair na prova. Vai cair. Eu não falei, mas vai cair. Eu não falei aqui, mas falei na aula. Você deve ser. Prova de quem? Você é da. É na prova da manhã, da noite? É da manhã. Essa pessoa que perguntou, com certeza é da manhã. Não, eu perguntei da noite. Não, da noite eu não falei de honorário de sucumbência. Não vai cair, não. Só no slide. Não, tá, mas eu não falei. Aí não vai cair, não. Não vai cair. Por isso eu tô perguntando. Olha só. Eu não sei sobre isso. A gente não viu. Aliás, honorário de sucumbência não vai cair na manhã, não, porque eu dei isso numa aula de reposição que só tinha 1/3 da turma. Tá bom. Então, nem da manhã vai cair honorários de sucumbência, tá? Tá ok? Tem alguém da manhã aí? Isso tem a ver com aquela parte de intervenção de terceiros? Não, ou nada a é ver. daquele atos e prazos processuais ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Tem alguém da manhã aí? A gente tá defasado pra caramba da matéria, então, hein? Não, Peraí, professor. Calma. Eu, Virgínia, Juliana, Carla. Tá bom, gente. Veja bem, o que não foi... Professor, Oi. vai cobrar falta nessa aula hoje? Cobrar o quê? Falta, vai dar falta aqui? Não vou dar falta, não. É falta que você está falando? É. Não vou dar falta. Tá. Eu devo ser muito insuportável para vocês acharem que eu ia dar falta numa aula online de reposição. Você só é correto e é o único que faz chamado. Pode ser que para outro. Então, tem que falar isso com o César, porque a recomendação é que haja chamada. Não. Carla, cala essa boca. Pelo amor de Deus. E é o único de segunda-feira que não faz chamada. Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa. Realmente, na turma da noite, não deu para falar das intervenções de terceiro. Atos e prazos eu não falei em nenhuma das turmas. Isso seria bom a gente tratar no dia 11. Eu até falei que ia dar aula no dia 11. Não, Por isso que eu perguntei. Pois é. Então, atos e prazos, eles também não viram. Só que, na verdade, vocês também não viram intervenção de terceiro.
E boa parte das intervenções eles viram. Então a gente tem que ver no dia 11 do que vai tratar. Né? Honorários não tem problema, porque honorários eles são vistos quando vocês forem dar sentença. Então, honorários não tem problema. Eu falei de honorários ali uma meia hora na turma da manhã, antes das apresentações e tal. O pessoal estava chegando, eu falei, vamos falar de honorários aqui. Mas honorários, realmente, isso é visto lá em sentença de novo. A questão é atos e prazos e intervenção de terceiro são dois assuntos importantes e a gente precisa vê-los aí no dia 11. Pois bem, então vamos para o litisconsórcio. O litisconsórcio, como a gente viu, e consta inclusive aí de maneira clara no slide, e isso é simples, né? O litisconsórcio existirá quando houver um consórcio na lide. O que é o consórcio na lide? De maneira bem simples, quando houver mais de um autor e ou mais de um réu. Se houver mais de um autor, o litisconsórcio é chamado de ativo. Se houver mais de um réu, de passivo. E se houver ambos, mais de um autor e mais de um réu, ele é chamado de misto. Bem, por que existem litisconsórcios? Existem litisconsórcios? Porque duas ações que fossem movidas em separado são movidas em conjunto. Então, quando você pensar em litisconsórcio, você tem que pensar o seguinte, olha, duas pessoas, por exemplo, que iam processar a Claro se unem no mesmo processo e eu passo a ter dois autores num único processo. Então, primeiro você pensa nas ações em separado, para depois você ver que elas podem ser reunidas. E por que elas poderiam ser reunidas? Se entre elas houver uma de três coisas. A gente viu isso. A causa de pedido tem que ser igual? Ou a causa de pedir igual, ou o pedido igual, ou houver, qual é a terceira palavra? Afinidade. Então, por exemplo, comprei na loja W um mouse pelo Mercado Livre. Eu penso, ou movo uma ação só em face de W, ou só em face de Mercado Livre, ou junto as duas. Aí, quando eu penso nas duas em separado, eu tenho que pensar, bom, o pedido que eu iria fazer seria o mesmo para ambas? Ou ainda, mesmo que o pedido não fosse o mesmo, a causa de pedir é a mesma? Ou ainda, nenhuma coisa nem outra é a mesma, mas há uma afinidade entre eles. É isso que eu preciso pensar. No caso do Mercado Livre e da loja W, com certeza a causa de pedir é a mesma, porque eu estou falando da mesma compra. Ainda que os negócios jurídicos sejam diferentes, porque o Mercado Livre é só o site que hospeda a W, ainda que o direito possa ser praticado até de maneira diferente, o fato é que o evento é um só. Então eu posso reunir porque a causa de pedir é a mesma. Ou ainda, outro exemplo que eu dei em sala. O MP quer anular um casamento, porque quem casou foram dois irmãos. Então, o MP poderia pensar duas ações de anulação. Não faz sentido nenhum. Por quê?
o pedido e a causa de pedir que eu faria em seja há uns 20 anos. E ninguém alterou isso antes. Pois bem, vamos continuar. É do Judiciário. Está lá no artigo 92 da Constituição. Quer falar, Gabriela? Você levantou a mão aqui? Já falei, professor, 2 vezes. Ah, tá bom. Pode falar, sem problemas.